A paz do Senhor, guerreiros, guerreiras e valentes do Senhor. Então nós estamos aqui hoje, gente, em mais um dia de cura interior, amém? Onde todos nós buscamos e lutamos e devemos lutar constantemente por essa cura, amém? E eu venho desde já, em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentar a Ti, meu Pai, esse canal, esses inscritos, Pai, essas pessoas, Pai, homens e mulheres, que se encontram neste momento, Pai, nesse vídeo, Pai, buscando também pela cura interior, Pai, na vida específica, na área específica, Pai, chamada vida sentimental, que o Senhor possa nos capacitar agora, abre o nosso entendimento, Pai, nos dá estratégia, Senhor, discernimento, sabedoria, capacitação, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma história, a história de Absalão, onde envolve um contexto de vida sentimental também, entendeu? Então a Bíblia vai falar lá no Salmos capítulo 1 que o servo de Deus não anda segundo o conselho do ímpio. Então, o conselho do ímpio pode trazer morte. O conselho do ímpio pode trazer morte, não só uma morte física, mas morte dos seus projetos, morte no seu relacionamento, morte dos seus planos, mas para a glória de Deus a Bíblia vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados sobre a sua vida, e Deus me trouxe aqui hoje para dissipar o conselho do ímpio, daquele que se acha sábio e abandona a palavra de Deus. Amém? Então, lá em 2 Samuel 16, 23, a Bíblia diz assim: o conselho de Aitofel naqueles dias era como resposta de Deus, tanto para Davi como para Absalão. E quem era Aitofel? Aitofel era um homem influente ali no meio do povo quando Davi foi levantado como rei. Quando chegou o tempo de Davi reinar, existia um conselheiro ali. E esse conselheiro aconselhava tanto Davi como Absalão. Mas a Bíblia vai contar, na história de 2 Samuel capítulo 16, que este homem, Aitofel, começou a se rebelar. A minha Bíblia aqui vai falar que ele começou a se rebelar contra Davi. Então Deus levanta pessoas no nosso meio para aconselhar, para orar, para interceder, para liderar, para conduzir. Mas a Bíblia vai falar que este homem começou a se rebelar contra o rei, contra Davi, né? E começou a dar conselhos errados. Conselhos errados para quê? Para prejudicar, lançando Absalão contra o rei. Então tá cheio de gente assim, que dá conselhos, que dá opiniões. Eu acho. Se eu fosse você, falaria isso. Se eu fosse você, responderia dessa forma. Se eu fosse você, agiria dessa forma. E aqui Deus vai falar para você tomar cuidado com os conselhos errados, porque você vai ver o final dessa história que infelizmente acabou mal, tanto para o conselheiro quanto para o aconselhado chamado Absalão. Só não acabou mal para o rei Davi, por quê? Porque ele orou ao Senhor. A Bíblia vai falar aqui, mas Davi orou ao Senhor. Quando Aitofel começou a se rebelar, porque a falsidade, a mentira, o engano, ela dá sinais, né? Então você está cercado de pessoas aí que querem palpitar na sua vida sentimental, no seu casamento, mas a vida dá sinais, né? Uma amiga, um amigo, um parente, uma cunhada, uma sogra, né? Uma irmã, um irmão. Aí você fala, nossa, muito estranho isso, não senti bem. Mas você continua dando ouvido ainda para essas pessoas. Deus manda te dizer, tapa os teus ouvidos. Tapa os teus ouvidos, porque tem uma forca preparada para ti, né? Tinha uma forca preparada para Davi, mas olha o desfecho dessa história. Davi orou. O que Davi fez quando ele percebeu que Aitofel estava blefando? Ele orou ao Senhor. Eu passei por isso por esses dias. Eu vi sinais de coisas estranhas e comecei a orar ao Senhor. E a Bíblia vai falar aqui que quando Davi orou ao Senhor, ele orou para que Deus confundisse o conselho de Aitofel. A oração que Davi fez foi: Pai, confunde o conselho desse homem, tá estranho, não tá bom. E a Bíblia manda eu te dizer: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Esta é a herança dos servos do Senhor, ter o inimigo envergonhado
e confundido aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, contra as coisas de Deus, contra o conselho do Senhor, que é a palavra de Deus, o estudo de Cantares, dentro do nosso contexto. Amém? E Deus vai dizer na palavra que a oração de Davi foi respondida. Gente, é muito sério. Davi orou ao Senhor: Pai, confunde o conselho do ímpio. O meu ouvido não vai ficar confundido, não. O que vai ser confundido é o conselho do ímpio. E Deus respondeu. Por isso que eu falo, Deus, ele responde todas as nossas orações. O que você tem que fazer na hora da adversidade? Entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar. Deus fala aqui, ó, Davi orou, a sua oração foi respondida, né? E até Absalão, que se rebelou contra o pai dele, foi avisado sobre os conselhos de Aitofel. Ó, disseram a Absalão: melhor é o conselho de Uzai. Absalão, vem cá, melhor ouvir o conselho de Uzai. Aitofel tá esquisito, ele tá atacando umas indiretas estranhas, ele tá julgando a tua aparência, não tá bom. É melhor o conselho de Uzai. Mas Absalão já estava também com a mente corrompida por Satanás, pela serpente conselheira, né? E Absalão não deu ouvido para aquilo que era melhor e ficou com aquilo que era bom, né? Ó, Deus ordenou que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. Tá na Bíblia isso. Eu não vou ficar lendo a Bíblia inteira aqui, ó. Toda essa história tem em 2 Samuel 16. Deus ordenou que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. Deus tem o melhor para nós. O melhor está no estudo de Cantares para sua vida sentimental. Todas as respostas para todas as áreas específicas no contexto de vida sentimental está inserido no estudo de Cantares. Faz um voto com Deus de fazer um estudo por semana e Deus vai te honrar, porque eu profetizo aqui, pela minha fé, eu profetizo que todo mau conselho seja dissipado, em nome de Jesus. Eu oro agora a Ti, Pai, que todo conselheiro humano, Pai, que todo conselho da carne, que toda coisa que vem da mente humana seja dissipada, Pai, nessa plataforma, em nome de Jesus, na vida desta mulher, em nome de Jesus, que todo espírito, Pai, imundo, que usa alguém para aconselhar esta mulher, seja confundido, seja envergonhado, em nome de Jesus. Toda falsidade, toda inveja não vai prosperar. Nesse ministério, a falsidade e a inveja não vai prosperar. Amém? Então, gente, Deus ordenou que fosse dissipado o bom conselho. Não era mal, não, era bom. Então tem gente que se intitula bom, mas na verdade ela é mal. Ela quer se passar por bom, mas Deus tem coisa melhor para você, né? Então seja sempre o melhor. O melhor é quem busca o Senhor na palavra de Deus, e não dá ouvido para conselhos humanos. Eu acho, eu acredito nisso, eu acho que você devia agir dessa forma. Não dê ouvidos para isso, porque lá no Salmo 33, Davi falou assim: o conselho do Senhor dura para sempre. No Salmo 16, Davi falou assim: bendigo ao Senhor que me aconselha. Davi era um homem de oração. Então você tem que ser um homem e uma mulher de oração dentro de tudo que acontece. Meu filho tropeçou. Vai orar, que Deus vai te colocar as palavras em ti para você aconselhar o teu filho. Não vai pedir. Chega, gente. Chega de pedir oração. Não que você não deva pedir, é lógico que devemos pedir, mas tem gente que só vive de pedido de oração e conselhos, sendo que Deus colocou o Filho dele na cruz do Calvário justamente para que você não viesse a depender totalmente das pessoas, mas pedir a Ele, que é o nosso único intercessor. Jesus Cristo é o único intercessor. Então está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Dos conselheiros humanos que levam você para o abismo. Olha o desfecho triste dessa história na vida desse conselheiro chamado Aitofel, né? Então, o conselho de Aitofel foi o quê? Gente, o conselho desse homem foi para que Absalão se deitasse com as mulheres do pai dele em praça pública. O que é isso? Vida sentimental. Vai lá, Absalão, a estratégia agora é você se deitar com as concubinas de Davi em praça pública para envergonhar o teu pai. Mas Deus manda eu te falar: confundidos e envergonhados serão todos os que se levantarem contra ti, com conselhos dados para o ímpio, para quem está de fora tentando destruir o seu lar, a sua casa e o seu relacionamento. Infelizmente, Absalão seguiu o bom conselho de Aitofel, mesmo sendo avisado que era melhor ele seguir o conselho de Uzai, que estava firme na presença do Senhor, né? E o que ele fez? Ele se vingou do pai dele. Então o foco hoje de cura interior
é o que você tem feito na hora da adversidade na sua vida sentimental. Né? Ontem eu recebi um pedido de conselho. Me pediram um conselho e me disseram assim: o meu esposo se apartou de mim. Né? E recebi um pedido de conselho. E depois, em seguidamente, a pessoa falou assim: eu acho que eu vou num show. E eu falei: filha, não vá. Não vá, porque depois que você sair desse show, você vai sentir muita tristeza na alma. Não é tempo de se alegrar, é tempo de se humilhar. Então, quando você é ferido por seu esposo, sua esposa na vida sentimental, geralmente aparece sempre muitos conselheiros. E eu sou um deles, e Deus manda eu te falar, é tempo de se humilhar e não tempo de se vingar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. Né? Geralmente, mulher, quando é traída, quando ela é vítima aí de traição, ela muda o comportamento dela. Né? Ao invés dela se humilhar na presença do Senhor, a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Deus te exaltará. O que ela faz? Ela põe uma roupa, né? Muda até as vestes e vai pro baile, vai sair, vai mostrar que tá bem. Vai postar foto no Facebook, vai fazer biquinho no Face, vai mostrar que tá bem. E Deus manda eu te falar: não é esse o conselho que eu tenho para te dar, filha. Esse é o conselho do ímpio. Esse é o bom conselho do ímpio. Mas eu tenho algo melhor para você. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E busca o conselho do Senhor. Então, o foco de hoje, para a cura interior: o que você tem feito na hora da vingança? Na hora que te ferem, na hora que te perseguem. Entra no teu quarto, vai orar. Fica no anonimato. Deus trabalha para aqueles que ficam no anonimato em oração. Em oração. Eu lembro que uma vez, a única vez que eu me separei do Sérgio, ele ficou 5 dias fora de casa. 5 dias. Só que antes dele sair, Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, né? Os profetas. Deus já tinha me falado que a gente ia passar por esse processo e eu avisei ele. Eu falei: saiu na palavra aqui, fortalece bem as tuas forças, porque o destruidor subiu contra ti. Só que o Sérgio não deu ouvidos. Ele continuou na inércia e eu fui fazer o quê? Jejuar. O que aconteceu? A gente ficou 5 dias separado. Eu fui pro quarto orar e jejuar e Deus falou pra mim: fica quieta, não vá atrás do seu esposo, somente ora e espera no Senhor. Resumindo, o meu emocional ficou inabalável. Gente, eu acho que foi a primeira vez que eu passei por um processo de separação que o meu emocional ficou inabalável. Inabalável mesmo. Eu sentia a presença do Senhor, eu orava, eu me alegrava, enquanto o Sérgio estava lá do outro lado, sendo destruído. Ele mesmo conta que onde ele ponhava as mãos, quebrava. Né? Ele foi para a casa da mãe dele, chegou lá e tentou consertar uma bicicleta, era algo muito simples. E quando ele foi consertar a bicicleta, em vez de consertar, ele quebrou ainda mais. E ele lembrou e ele falou: meu Deus, eu estou debaixo de maldição, pai. Eu estou debaixo de maldição. E a gente voltou depois. Por quê? Porque eu não segui o conselho do ímpio. Se eu fosse pedir conselho para uma amiga, para um amigo, o que eu ia ouvir? A fila anda. Sai dessa. Se eu fosse seguir o conselho do meu coração, o que eu ia fazer? Ia começar a postar fotos no status, aqui e acolá, para mostrar para ele que eu estava bem. Sabe o que eu fiz? Eu sumi. Eu desapareci. E isso daí deixa a pessoa intrigado. Quando você some, quando você desaparece, quando você vai para a oração, quando você desce a casa do oleiro e deixa Deus moldar o vaso, a mente do outro vai ficar bugada, intrigada, falar: nossa, mas ela não vai reagir? Ele não vai reagir? E a pessoa vai decair do seu próprio conceito e vai voltar atrás e vai passar a te respeitar muito mais. Amém? Então, infelizmente, gente, a mente de Aitofel, que um dia era uma pessoa iluminada pelo Senhor, porque a Bíblia fala que quando o rei Davi foi levantado, ele era conselheiro usado pelo Senhor. A Bíblia fala que o conselho dele era tomado como conselho que vinha da parte de Deus, até que ele se corrompeu. Entendeu? Até que ele se corrompeu. A mente dele, que um dia era iluminada por Deus, agora era uma mente que tinha criatividade usada para forjar coisas do inferno contra a vida do rei Davi. Por causa do quê? Certamente tinha obra de inveja nesse meio, né? Porque é sempre obra de inveja.
Os maus conselheiros sempre vão ter inveja de quem eles estão aconselhando. Não é nem mal, é bom. É forte demais essa palavra, porque Deus chama de bom aquilo que não é melhor. Então Deus sempre vai ter o melhor para nós. Então peça um discernimento. Peça discernimento a Deus, que Deus vai te dar discernimento do bem e do mal. O discernimento é do bem e do mal. O bem e o mal andam juntos. Não andam separados, andam juntos. O bem e o mal que atua para destruir a nossa vida. Né? O diabo não vem de rabo de chifre. Ele vem parecendo bom. Mas na verdade não é o melhor. Não é o melhor. O melhor é Jesus. E quem é Jesus? A palavra. Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra. O conselho de Deus, gente, ele gera frutos do Espírito Santo. O conselho de Deus gera frutos do Espírito Santo. Paciência, longanimidade, bondade e por aí vai. Você tem paciência consigo mesmo, longanimidade com o seu processo e bondade para você mesmo, porque lá em Provérbios vai falar que o homem bom cuida bem de si mesmo, do teu corpo, e o homem mau prejudica o teu corpo. Então quando você é traído, quando você é enganado, você não tem que sair adulterando por aí. Eu conheço algumas mulheres que depois que se divorciaram, que eram mulheres excelentes, donas de casa, mulheres assim virtuosas mesmo. Depois que elas foram traídas, elas mudaram o comportamento, começou a sair com homens. Entrou naquele negócio do Tinder, cada dia era um, para ver se a autoestima melhorava e a cova delas foi se abrindo cada vez mais. Aí começa a vir a depressão, ansiedade e até a síndrome do pânico. Então, ouve o melhor, que é o conselho do Senhor. Filha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, lute no anonimato pela restauração do teu lar. Lute no anonimato. E busque conselho de quem medita e conhece a palavra de Deus na área específica, que é a vida sentimental. Até Absalão percebeu que tinha algo errado, gente, com esse conselheiro. Absalão percebeu que tinha algo errado quando? Quando ele propôs uma batalha na noite. Eles não estavam prontos e nem preparados para enfrentar o rei Davi, e ele propôs uma batalha. Aitofel propôs uma batalha. Absalão percebeu que estava errado. Ele falou, mas aí tá errado, tá estranho. Dá pra ver que a gente não tá pronto para enfrentar Davi, mas vamos lá, se matar, porque é isso que o inimigo faz. Igual Ramã, né? Preparou uma forca para Mardokai, mas a forca era para ele mesmo. E olha como que acabou o conselho do ímpio. Isso aqui é seríssimo, é grave. Olha como que acabou. Quando Aitofel viu que perderam o status de conselheiro, né? Porque Davi orou ao Senhor e Deus ouviu a oração de Davi, e a Bíblia fala que Deus dissipou o conselho de Aitofel. Colocou ele por terra, abateu o status dele de conselheiro. Deus dissipou o conselho dele, tirou ele de jogada, tirou ele do negócio, pôs ele para fora. Então, quando você orar, Deus vai arrancar pessoas da sua vida, pessoas que estão na falsidade, pessoas que têm um coração maligno, pessoas que querem ver o circo pegar fogo dentro da sua casa, né? Eu lembro que uma vez eu levei minha filha num psicólogo e ele não estava preparado. Era um rapaz ainda que não estava preparado para atuar nessa área. E ele falou assim, sabe o que você tem que fazer? Dá corda para tua filha. Você está aprendendo muito a tua filha, dá um pouco de corda para ela, deixa ela quebrar a cara um pouquinho. O que eu fiz? Segui o bom conselho do psicólogo. Aí minha filha falou, mãe, eu posso ir ali comprar um negócio? Só que dentro desse contexto tem também um contexto de batalha espiritual por detrás disso. Então, a vida é espiritual, como diz a minha amiga, filha de Sião. O que aconteceu? Eu falei, vai filha, eu sabendo que a minha filha tinha crises de ansiedade, depressão, suicídio e tudo mais, eu falei, vai filha, ela não podia ficar sozinha. Minha filha comprou uma garrafa de vinho, bebeu e caiu e passou muito mal nesse dia. E eu me senti muito mal e culpada, porque eu sabia que minha filha não podia ficar sozinha. O que eu fiz? Segui o conselho bom do psicólogo e deixei o conselho do Senhor. Quebrei a cara, quase perdi minha filha nesse dia. Quase perdi minha filha nesse dia. E nunca mais voltei nesse psicólogo. Nunca mais. Saí de lá. Né? Deus dissipou esse psicólogo da minha vida. Quem perdeu com isso? Ele. Ele que perdeu, não fui eu não. Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque Deus tem misericórdia daqueles que Ele escolheu. Deus fala, envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti. Toda língua que se levantar contra ti, você
a deixará confundida. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Então você que usa também a sua língua maldita, maligna, para querer aconselhar pessoas aí para ver o circo pegar fogo, Deus vai te passar uma poda, entendeu? A Bíblia fala, árvore que não dá fruto, arranca e joga no fogo. Então tem muita árvore aqui nessa plataforma que não tem dado frutos. E Deus vai colocar no fogo para provar, para purificar, para limpar e para que venha dar frutos. Então aqui é lugar de evangelismo, não é lugar de contenda, não é lugar de arrancar máscaras, não é lugar de expor pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Amém? Então Deus ele está no nosso meio, gente. Infelizmente, o final de Aitofel foi esse. Quando ele viu que ele perdeu a credibilidade ali de conselheiro, ele entrou em desespero, ficou apavorado, teve síndrome do pânico, começou a ter ansiedade, depressão. Como ele queria ver Davi, ele ficou. Amém? Ele se achava importante e sábio. Nós vemos aí os coaches gospel. Eles se acham importantes e sábios, né? Não vou nem citar nome. Porque eles não falam segundo a palavra do Senhor. Eles falam segundo o entendimento deles. Então, até o jeito que eles se expressam, você vê a soberba na pessoa, né? Como ele se achava importante e sábio, ele não procurou o conselho de Deus e tomou a triste escolha de se enforcar. Então, Aitofel, quando Davi tirou ele da jogada, ele entrou em depressão, síndrome do pânico e foi se enforcar. E Absalão morreu logo depois da mesma forma, pendurado num galho de árvore, enforcado também. Então, Deus trabalha com árvores. A Bíblia vai falar, lá no livro de Cantares, que Sulamita falou para Salomão, o meu amado é como a macieira entre as árvores do bosque. Assim é o meu amado. A macieira é uma árvore que dá bom fruto, um fruto que sustenta a longo prazo e um fruto doce, agradável ao Senhor. Só que existe uma outra árvore eleita pelo Guinness Book, idêntica à macieira, que chama árvore da morte. Então toma cuidado com o que você ouve, do que você se alimenta, dos conselhos que você traz para a sua vida e para o seu coração. Porque quando você olha para um bosque, você vê muitas árvores e parece tudo igual, mas não é tudo igual. Entendeu? Não é tudo igual. Existe a macieira e existe a árvore da morte. Que quando a pessoa morde o fruto da árvore da morte, que é idêntico ao da macieira, após 2 minutos ela começa a sentir falta de ar e morrer asfixiada. Assim como a serpente, o espírito de Pitom, atua matando os servos de Deus asfixiados. A pessoa vai perdendo o ânimo, ela vai perdendo as forças com as coisas que ela ouve, que ela vê, e ela vai desanimando e vai ficando cansada e vai morrendo espiritualmente pelos conselhos dados pela serpente, que é um fardo que nem ela carrega, mas ela quer impor para você carregar. Amém? Então Deus te chama para te libertar, gente. Existem pessoas que só querem ver a sua casa cair, só isso. Tem gente que quer ver a sua casa cair, mas Deus me trouxe aqui para abrir os teus olhos espirituais, né? Abisai tinha um conselho bom, mas Deus tinha um conselho melhor. E Davi orou ao Senhor e Deus respondeu à oração de Davi e dissipou o conselho bom. Porque o conselho melhor que Deus tinha foi o que Davi fez. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E medita na palavra do Senhor, que cura, que liberta, que transforma e que traz vida. Outro dia, eu vou finalizar agora com uma oração. Eu estava deitada na minha cama e eu estava num conflito dentro de casa de indiferença. Então a seta que sempre quis nos atingir foi a seta da indiferença, que é horrível, gente. A indiferença é muito ruim. Aí eu orei a Deus, estava triste. E o Espírito Santo falou para mim, vai no estudo de Cantares. Eu falei, mas eu visitar os... não bate, porque eu que fiz o estudo. O Espírito Santo falou, entra na playlist de Cantares. Entrei na playlist, cliquei lá em qualquer vídeo, qualquer lugar, bati o dedo em cima e saiu escrito assim, rodeia essas muralhas que elas vão cair. E o que eu fiz? Subi pro monte 7 semanas, 7 dias de campanha. Eu, o Sérgio, a Ana e a Gabi, fazendo uma campanha de 7 dias contra a indiferença e a gente venceu. Na hora do propósito, o vento soprou. A Bíblia fala que quando Ezequiel começou a profetizar ali, houve-se um reboliço. Então a indiferença ficou mais latente no nosso meio, o ambiente ficou mais pesado ainda. Mas quando a gente terminou a campanha,
a gente venceu e graças a Deus hoje é diferente. Hoje nós estamos vivendo o melhor do Senhor. Amém? Então eu vou orar aqui para Deus dissipar o conselho do ímpio e consagrar a nossa mente, os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz, para que a gente também não venha ser um bom conselheiro que tem por aí, né? Então vamos orar, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Nós entramos agora, Pai, na presença da Tua palavra, para dissipar o conselho do ímpio, Pai. O bom conselho, meu Pai, o bom que se passa por bom, mas na verdade, Pai, de bom não tem nada. É pessoas de mau caráter, Pai. Pessoas com coração, meu Deus, mal intencionado. Pessoas invejosas, Pai. Pessoas que querem criticar, que querem trazer, meu Deus, críticas construtivas, Pai. Mas elas mesmo não construíram nada até agora. Eu venho para dissipar, Pai, esse bom conselho através da oração da fé. E ordeno agora, espírito de Pitom, toda coisa maligna, todo laço preparado, toda forca preparada para esse casal, toda forca preparada para este homem, para esta mulher que espera no Senhor, seja dissipada agora. Sopra o teu vento agora, Pai. Sopra o vento leste, Senhor, arrancando pessoas, Pai. Sopra o vento leste, Senhor, arrancando sociedades, Pai, que não provém do Senhor, amizades, relacionamentos, Pai, que não provém do Senhor. E sopra, meu Pai, o vento norte, o vento sul, meu Pai, que traz a resposta da oração, a revelação, porque está escrito, meu Deus, que não há nada em oculto, Pai, que não seja revelado e não há nada escondido, que não se manifeste na luz, Pai, da oração. A oração feita, meu Pai, mediante a Tua santa e poderosa palavra, nos ensina a orar, meu Deus, segundo a Tua palavra, meu Pai, que é a oração eficaz. Quando nós orarmos a Tua palavra, Pai, a nossa oração será eficaz contra aquilo que parece bom, Pai, aos nossos olhos, mas por detrás disso esconde uma forca, esconde um espírito de morte para destruir esse lar, essa casa, essa família. E eu venho para declarar e consagrar a mente dos teus filhos. Consagra agora, meu Deus, os nossos ouvidos, Pai. Consagra os nossos ouvidos, meu Pai, para não dar crédito, meu Pai, aos conselheiros sentimentais, meu Pai, que se encontram nessa plataforma. Todo lugar, Pai, onde essa pessoa vai, existe conselheiros sentimentais. Dá discernimento para ela, Pai. A palavra de cura hoje é discernimento. Traz discernimento, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas que se encontram, meu Deus, em sinceridade no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que Davi tinha um coração sincero, por isso que ele agradou a Deus. Então Deus se agrada das pessoas sinceras, gente. Que Deus nos dê um coração sincero que se agrada do conselho do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima sexta-feira de cura interior. Beijos!